Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 43 minutos, hoje é quarta-feira, dia 16 de junho, olha só essa imagem aí, o que é que aconteceu? Porque esse homem se descontrolou e deu um soco no caminhão, olha aí a imagem. Mais uma briga de trânsito foi na RS 118, num horário movimentado da rodovia. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes e as informações. Mais uma briga de trânsito. Os detalhes em seguida, 11h43. A gente segue juntos até 1 da tarde com muita informação. Já dou bom dia para Gabi Lerina. Oi, Gabi. Mais uma briga de trânsito. Será que é possível isso, Gabi? Nervos à flor da pele, né, André? O que será que aconteceu nesse caso aí? Esse caso foi na RS 118, olha, uma das estradas, uma das vias mais movimentadas da região metropolitana, foi ali na altura de Gravataí. E o que será que aconteceu ali, André? O que será que causou esse desentendimento entre esses motoristas do caminhão e também dessa caminhonete logo à frente? A gente sabe que tem uma colisão. Teve uma colisão entre esses dois veículos, mas o que será que provocou essa discussão e esse descontrole do motorista que chegou ali, como você disse, a dar um soco no caminhão, André? Vamos escutar um pouquinho. Ó as batidas. Lembrando, né, Gabi, que recentemente já tivemos uma tragédia que aconteceu na RS 240, ali entre São Leopoldo e Portão, com a morte, né? Frotinha, né? Do Frotinha, exatamente. Depois mostramos aqui em Porto Alegre uma briga de trânsito também e agora essa briga flagrada na RS 118. O que a gente sempre pergunta, sempre questiona, será que mesmo o trânsito, quem está no trânsito tem que estar consciente que pode acontecer diversos problemas, é verdade. Né? As pessoas estão circulando, há problemas nas estradas, há uma grande movimentação, muitas vezes há descuido também e os carros podem se encostar, pode bater sim. Será que não é momento de parar, descer, conversar, resolver e ir embora que está tudo pronto, resolvido? Não seria muito mais simples, mais fácil assim, Gabi? Ainda mais neste momento de pandemia, né, André? A gente lembra uma vez que nós conversamos com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal que nos confirmou que sim, que tiveram mais ocorrências nesse tempo de pandemia, que as pessoas estão mais ansiosas, mais nervosas, mais preocupadas e que isso tem gerado mais desentendimentos no trânsito. Pois olha só, nesse caso aí, André, informação que foi nos repassada pela Guarda Municipal, que só não deu uma grande confusão e só não terminou em tragédia essa história, porque a Guarda Municipal conseguiu chegar ao local, porque pessoas que passavam, motoristas, viram a cena, registraram, tanto é que está aí o flagrante, gravaram e avisaram as autoridades. A Guarda Municipal chegou no local, conseguiu conversar com os dois motoristas que se acalmaram, né? Conseguiram conversar, não quiseram registrar o boletim de ocorrência e o detalhe, o que esse motorista exaltado contou aos guardas? Que ele estava com a mulher dele hospitalizada, André, e portanto ele já estava ansioso, estava nervoso e com a colisão ele acabou ficando ainda mais nervoso e acabou tendo esse descontrole, dando um soco no caminhão, André. Bom, ele certamente é o proprietário do carro da caminhonete escura, isso, certo? Isso. Agora vejam o controle também do motorista do caminhão, que me parece que é o que está ali entre os dois veículos, que procurou manter a calma, porque se ele perde a calma também, aí o troço, né? A gente sabe lá onde é que ia terminar. Infelizmente, mais uma briga de trânsito. Atenção, pessoal, vai pro trânsito, vai com calma, pega leve, vai sabendo que no trânsito a gente corre risco. Tá correndo risco, né, Gabi? A gente tem que estar preparado. Saiu pra rua, já tá pronto para correr um risco, né? E tem que estar preparado. Tem um buraco na frente, tem um motorista desatento, o tal do celular, né, André? O que tem de motorista dirigindo, usando o celular, aliás, usando mais o celular e esquecendo de dirigir, tudo isso pode causar acidente. Para aí a imagem que a gente vai descobrindo, ó. No caminhão está ali sentado o motorista, tá? Está sentado o motorista, a gente consegue ver, agora largando a imagem, a gente vai conseguir observar que dentro do caminhão está ali o motorista sentado, ele abre a porta, né? Veja que então ele abre a porta, olha ali, ó, tá ali o motorista, ó, aparece aqui o motorista. Isso. Ele abre a porta, quer dizer, estava chamando para briga. Aí depois ele explicou, né, Gabi?
Explicou o que aconteceu. O que aconteceu? Conta. Segundo as informações da Guarda Municipal, ele estava muito nervoso porque ele estava se dirigindo até um hospital onde a esposa dele estava hospitalizada. Então, ele já estava muito nervoso quando no meio do caminho deu esse acidente. Ele estava dirigindo essa caminhonete preta que está na frente do caminhão. Não se sabe o que aconteceu, quem é que freou, quem é que não manteve a distância. O fato é que o caminhão encostou na caminhonete, fez com que o motorista tivesse que parar, se atrasar para chegar no hospital. Ele ficou muito nervoso e teve essa reação. Mas ainda bem, né, André, que você disse que o motorista não reagiu, né? Pois é, e às vezes é assim, ó, é algo, o mínimo, que é a chamada gota d'água para tudo acontecer. Por isso que a gente mostra, enquanto que a gente mostra essas imagens, Gabi, a gente justamente pede para as pessoas, se não tem condições, se acha que vai para o trânsito e não vai ter condições, né, de aguentar alguma provocação ou algum problema no trânsito, já nem pega na direção. Isso é o melhor, né? É o mais lógico, é o mais aconselhável de se fazer, principalmente nesse momento, Gabi, como tu disseste muito bem, que as pessoas estão alteradas. Afinal de contas, é mais de um ano de pandemia. Compreende-se que está todo mundo à flor da pele. Tem pessoas que estão se cuidando constantemente para não pegar esse tal de coronavírus. Tem familiares, né? Pessoas que perderam familiares, pessoas que têm familiares internados. Quer dizer, é a preocupação financeira, a gente que teve o comércio fechado e tudo mais. Então tem tudo isso que tem que ser considerado. Agora, neste momento, a gente tem que ter racionalidade, tem que se cuidar, tem que se precaver, tem que manter a calma. E a gente observa, Gabi, e tu és uma motorista também, que de fato as pessoas estão à flor da pele. A cordialidade no trânsito, ela praticamente, ela não existe. As pessoas andam com a cabeça não sei aonde. Sabe que eu vi essa semana, Gabi? Eu vi com meus próprios olhos, na estrada, uma senhora dirigindo na minha frente. Ela ia para a pista da esquerda e voltava, ia para a pista da esquerda e voltava. 2 vezes quase que um caminhão passa por cima dela. Nossa. Eu passei do lado porque eu disse, ou essa mulher está passando mal ou está embriagada. Ela estava com o telefone celular assim, ó. André, normal. Dirigindo assim. Eu dei uma buzinei para ela, eu disse, né? Não consegui dizer porque estávamos na rodovia, mas, opa, se acorda. Quer dizer, esta é a situação que a gente enfrenta constantemente, mas a gente pede que os motoristas, por favor, tenham mais cordialidade, porque esse é um momento bastante delicado que a gente vive, né, Gabi? Mas daqui a pouco a gente vai falar mais. Diga, Gabi. O carro é uma arma na mão, né, André? Em verdade. todos os sentidos, né? Esse caso, então, só pra gente voltar um pouquinho no assunto, aconteceu ontem ao meio-dia. Imagina só o trânsito que não tem ali na 118 neste momento, neste exato, aliás, por volta desse horário, né? E ali é uma área que tem muitas indústrias, no distrito industrial desta rodovia. Então, imagina só a confusão, podia ter dado mais gente parando, ou até mesmo um acidente maior, né, André? Então, é um caso ali num local de muito movimento. Daqui a pouco voltamos com este assunto. 13 graus é a temperatura nesse momento. Então, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Amigos e familiares das 4 pessoas que foram mortas dentro de uma pizzaria aqui em Porto Alegre protestaram ontem à tarde na capital. Nós vamos agora conversar ao vivo com o colega Lucas Abate, porque essa manifestação, ela foi no cruzamento da Avenida Manuel Elias com a Protásio Alves, na Zona Norte, próximo ao local onde o crime aconteceu. Foi no domingo de madrugada. Tá aí as imagens da manifestação. O nosso colega, o repórter Lucas Abate, está agora em frente à pizzaria e vai trazer mais detalhes, porque ontem várias pessoas foram ouvidas, né? Seguindo aí a investigação da Polícia Civil, né, Lucas? Bom dia, Lucas. Isso, André. Bom dia para ti, para a Gabi, para todos que nos acompanham. A polícia já ouviu testemunhas, familiares das vítimas e também o policial militar envolvido nessa ocorrência que matou as 4 pessoas também foi ouvido ontem. E a partir desse depoimento, até da manifestação que teve ontem, bem próximo de onde a gente fala aqui no momento, a gente retornou ao local aqui, André, para mostrar o que se sabe, qual o cenário e todo o histórico dessa ocorrência antes, de fato, das pessoas serem atingidas. Então, a gente está aqui, estou eu, Paulo Garavelo, mostrando a Avenida Manuel Elias, André, para situar todo mundo, bem próximo a Protásio Alves, um trecho bastante movimentado. Segundo o que se sabe, o policial estava em Alvorada, em uma festa, e saiu, inclusive tem fotos, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas fotos desse policial em uma festa, um pouco antes de tudo acontecer. Provavelmente saiu pela Baltazar de Oliveira Garcia,
acessou a Manuel Elias e, André, pelo depoimento dele, quando ele estava passando por esse trecho aqui, ó, por esse beco, ele se lembrou que a ex-mulher, a ex-companheira dele, morava por aqui. Então ele decidiu entrar aqui, descer um pouco mais na rua, tem mais uma descida, uns 100 metros para baixo, foi até lá e lá, André, encontrou essa família. E aí que começa a divergência entre as versões. A família afirma que ele entrou já bastante alterado, invadiu a casa, ameaçando. E o policial afirma que apenas estava de passagem por esse beco aqui e foi ameaçado, foi bastante xingado por esses familiares. E aí, André, é a partir daí, dessa discussão, que não se sabe exatamente a origem, que tudo começa. Ele volta correndo por esse beco, André, 5 da manhã isso, tá? Sábado para domingo, noite de Dia dos Namorados, tinha bastante até movimento na rua. Atravessa a Manuel Elias e se esconde do outro lado da rua, na pizzaria, entra na pizzaria, pede abrigo por lá e fica cerca de 5 minutos escondidos. E depois desses 5 minutos, os familiares também fazem esse mesmo percurso e começam a fazer as buscas por ele, enxergam a pizzaria como o único local que estava aberto e acontece tudo aquilo que a gente acompanhou nas imagens. Mas agora, pelo relato que se teve, e daqui a pouco a gente vai ouvir, inclusive, um depoimento, né? O Lucas conversou com o proprietário dessa pizzaria, porque pelas informações que se tem, Lucas, em seguida a gente vai poder confirmar, e tu pode confirmar também, estava ele e o pizzaiolo, quando então o PM pediu abrigo, pediu proteção. E aí, nesse instante, surgiram as 6 pessoas, né, da mesma família e perguntaram se havia alguém que tivesse escondido ali na pizzaria, correto? Isso, André. Eles correram, fizeram esse percurso que a gente mostrou agora. O policial se escondeu lá. Deu cerca de 5 minutos, o proprietário conversou com a gente, não se lembra ao certo, disse que estava bastante assustado. Mas em cerca de 5 minutos apareceram algumas pessoas lá, certo, que bastante exaltadas, segundo ele, dizendo que alguém tinha invadido a casa deles, eles queriam saber quem era e se estava escondido ali. Aí ele disse que não tinha ninguém, que ele estava ali fechando, limpando a pizzaria e as pessoas foram embora. Certo. Só que logo depois, logo na sequência, chegou um carro, eles chegaram de carro, as 6 pessoas que aparecem na imagem entraram na pizzaria já dizendo que sabiam que esse policial estava ali no local. Bom, a gente tem agora uma... Gabi... Não me chamou atenção, assim, a distância é diferente quando a gente consegue ir no local, né, André? Para trazer mais informações, a gente consegue materializar, enxergar como foi mais ou menos a forma do crime. Me chamou muita atenção as distâncias, né? É bem distante do local da casa até eu achei que era mais perto também. Eu também, exatamente. Que era mais perto. Bom, mas daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. Inclusive, né, nós ouvimos o dono, o proprietário dessa pizzaria, que vai trazer mais detalhes e nós vamos... vamos ouvir agora? Já está pronto? Vamos ouvir um trechinho. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse então, por favor. A gente foi ao encontro deles para fazer com que não chegasse próximo à porta, né? Para não visualizar o brigadiano que estava dentro da pizzaria. E o rapaz nos perguntou se nós tínhamos visto alguém correndo. Nós informamos que vim, eles deram uma meia volta, informando que eles iriam olhar rua por rua para encontrar o rapaz. Bom, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, inclusive tem uma foto que está sendo divulgada, né? Vocês viram ali na frase, não sei quem prestou atenção, mas tem uma foto de onde estaria o policial, né? Antes de toda essa confusão. Tá aí uma foto. A foto do policial que estava numa festa, pelo que a gente entendeu, foi em Alvorada a festa, não é? Na cidade de Alvorada. Mas daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes e as informações a respeito desta investigação. 11h56 agora. Sobe ou não sobe a passagem de ônibus aqui em Porto Alegre? Pois ela pode ficar mais cara. Pode ficar mais cara aqui na capital. O valor atual é de R$ 4,55 e a nova proposta, aprovada ontem inclusive, é um aumento de 14% na tarifa, o que corresponde a R$ 5,20. O valor, será que cabe no bolso da população? Quem vai responder para a gente é o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Prefeito, o senhor me escuta bem? Bom dia, muito obrigado mais uma vez por nos atender, prefeito. André, lhe escuto muito bem. Tá? Primeiro aí, meu abraço a vocês e a quem está também nos assistindo. Sobe ou não sobe? O senhor vai autorizar esse aumento, prefeito? Deixa eu dizer, André,
O tema mobilidade urbana, é um dos maiores desafios hoje do mundo, mas eu vou ficar com o Brasil. O problema que eu passo aqui como prefeito, todos os prefeitos das regiões metropolitanas estão passando. Você tem perda de passageiro, pessoas que trabalham cada vez mais em casa, a questão dos aplicativos e tantas outras alternativas que tem de mobilidade urbana, então tu foi perdendo passageiro. Então o sistema, ele vem em decadência já no final de 2019, então a Covid acabou indo ladeira abaixo, um sistema que já não funciona mais. Então, desde o dia da transição curta e esses 6 meses, eu tenho tentado repactuar o transporte coletivo. Inclusive, no momento de crise, bandeira preta, eu tive que aportar aqui mais recursos públicos, são 8 parcelas de 2 milhões que estamos pagando aí ao longo do ano para o sistema não parar naquele momento, porque nós estávamos num momento muito desafiador, como estamos hoje. Bom, o ano passado, o sistema consumiu do teu dinheiro, do meu, do cidadão de Porto Alegre, mais de 100 milhões envolvendo Carris e o setor privado. E o ano passado, existe um contrato assinado entre a Prefeitura e os operadores de transporte público, com exceção dos 78% do privado, que estabelece que no mês de fevereiro deve atualizar a tarifa mediante o custo da operação da passagem. O ano passado isso não foi feito, então a primeira informação que é preciso a gente acentuar bem é que o ano passado houve uma quebra de contrato e não foi atualizado. Então nós estamos sem atualizar a passagem o ano passado e esse ano. Bom, qual foi a inflação do Brasil nesses 2 anos se eu pegar IPCA? Ela vai dar 9,5, 9,40 por aí a inflação. Eles estão pedindo 14%, vem com cálculo validado pelo Conselho e deve chegar para mim nos próximos dias, né? Eu quero dizer o seguinte, eu tenho conversado muito, sabe que o nosso governo é de diálogo e construção. Eu tenho dito aos empresários, não tem disposição de botar mais recursos públicos. Primeiro, porque eu acho que o sistema está falido. Como é que eu vou botar dinheiro público num sistema que eu não acredito nele, né? Então, se os empresários topassem repactuar nova modelagem, eu toparia de botar um dinheiro público, dizendo, olha, eu enxergo aqui uma modelagem que vai funcionar. Então, hoje tu tem serviço que não é bom, horários que não são cumpridos muitas vezes, ônibus que não é de boa qualidade. Correto. E uma passagem alta. Então, essa equação ela não fecha. Agora, falar em equação, prefeito, o senhor me permite, porque para o telespectador compreender bem como que é elaborado o preço da passagem, a gente vai botar aí na tela todos os chamados insumos que compõem o cálculo da passagem. Olha só, R$ 2,55 seria com custo com pessoal, R$ 1,51 custo de combustível, 31 centavos remuneração do serviço, 31 centavos depreciação. O que é a depreciação? É um cálculo que se faz para que justamente haja um investimento na renovação, né, de equipamentos, ônibus, enfim. 26 centavos, despesas administrativas, 16 centavos, remuneração de capital, isso fica com as empresas que seria lucro, e a contribuição previdenciária chegando a 10 centavos, o total a R$ 5,20. E aí a gente pergunta, como chegar, né, prefeito, num cálculo em que se consiga ainda manter o serviço, tendo todos esses custos aí? Sim. Qual que vai ser a solução, bem, prefeito? O André, não tem remédio que não seja amargo para esse tema. Eu ontem mandei para a Câmara de Vereadores a busca da privatização da Carris. A Carris é uma empresa cara, muito mais cara do que os consórcios privados, e ela interfere no valor da passagem. Por quê? Porque ela é uma empresa muito mais cara. Então, eu espero que a médio prazo a Câmara autorize e ali nós vamos ter uma diminuição. A segunda atitude que eu estou mandando hoje à tarde ou amanhã de manhã são mais 2 projetos, um que envolve limitar isenção de estudantes por renda, né, porque hoje os estudantes não têm renda, eu entendo que está errado, para ter 50% de desconto tem que, na minha avaliação, ter um corte de renda. E o segundo tem um impacto bastante significativo, aí na tela deve aparecer, que é a questão dos cobradores, que eu sei que é um tema difícil, árduo. A nossa proposição é conveniar com a Fiergs topou isso ontem, e fazer uma escola para os nossos cobradores e tirando gradativamente quando você não precisar mais ter cobradores, porque com isso tu diminui um pouco a questão da passagem. Nacionalmente, eu tenho feito um movimento, inclusive agora falei com o presidente Bolsonaro quando ele veio aqui, ele me delegou lá
um departamento das relações federativas que nós estamos conversando, mas eu pedi para falar com ele de novo. Acho que o presidente do Brasil tinha que retirar os impostos de toda a cadeia do ônibus. Que o problema é o Brasil inteiro, isso, né? 15% de aumento, tu tiraria 15% do valor da passagem. E eu também estou pedindo audiência com o governador Eduardo Leite, do qual tenho muito carinho. Eu acho que o governador Eduardo tinha que tirar o diesel, o ICMS do diesel para o transporte urbano. Isso ajudaria também, porque nós aqui já tiramos o ISS, tiramos a taxa da IPTC. Então, o município, que é o que tem menos recursos, está fazendo a sua parte. Agora, o que cabe aos prefeitos é só aumentar a passagem, porque tudo que vem, quer dizer, o governo federal não faz nada, os estados não fazem nada, e chega daqui o prefeito, não, agora o senhor tem que aumentar a passagem. Certo. Então, eu acho muito Prefeito. errado isso, e nós não temos a intenção de assinar 5,20, eu vou analisar criteriosamente e qual é a decisão que eu vou tomar vai ser nos próximos dias. Tá? É exatamente isso que eu queria saber, prefeito. Boa tarde para o senhor, se o senhor vai sancionar ou não os 5,20 e o que acontece, qual é o rito agora, então? Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu vou propor, entre várias coisas, uma mudança no CONTU. O CONTU é um conselho que carimba, ele não questiona. Acho que nos últimos 10 anos não teve nenhuma rejeição de aumento de passagem. Quando um conselheiro pede uma vista ao processo, eles dão 2 horas para o conselheiro lá se manifestar. E o setor produtivo não tem assento lá, só tem assento lá a maioria daqueles que têm isenções. Então eu vou propor uma mudança. A segunda questão é que eu ainda vou decidir, mas eu vou ou pedir ao Tribunal de Contas, ou num convênio que nós vamos fazer com a Fiergs, eu quero auditar a cesta básica do preço da passagem. O que é a cesta básica? É exatamente isso que tu está dizendo, que quem fornece esses dados são os operadores privados. Eu tenho muito respeito por eles, mas isso precisa ser auditado, porque essa auditoria é que vai me dizer se efetivamente esse cálculo de 5,20, porque eu tenho convicção que o cálculo está correto, mas o que pode estar errado é a cesta básica que compõe, né, o cálculo. Né? E uma outra coisa que eu estou pensando também é talvez licitar, tu entendeu, a bilhetagem eletrônica que hoje está na mão do privado. Eu estou pensando sobre isso já há tempo. Mas é 5,20 a população pode ficar tranquila que não vai ter que pagar a partir de agora. Isso não. Mas eu tenho que, mais uma vez, dizer, o ano passado não cumpriu-se o contrato, não houve atualização da tarifa, que é anual. Então, nós temos aqui 2 anos. Então, tu tinha uma passagem que era de 4,70. Vocês lembram que a Câmara aprovou a retirada da taxa da IPTC 6 meses antes da eleição, quando faltava 5 dias para a eleição, o prefeito anterior baixou a passagem para 4,55, é muito importante lembrar isso, né? Sim. Era 4,70, veio para 4,55 porque tirou a taxa da IPTC, então hoje tu tem 4,55, não foi concedido o aumento ano passado, quer dizer, o reequilíbrio, e este ano também, né? Então, é um momento difícil, mas aqui crise é que não falta na prefeitura, mas nessa matéria eu tenho enfrentado aqui todo dia um prefeito que não... Mas o senhor sabia muito bem, né? especialista em crise, não pode assumir a prefeitura de Porto Alegre. O senhor sabia muito cargo, bem. Né, o prefeito, mas vai subir então? Provavelmente sim, não tem como, mas agora o quanto é que nós vamos decidir, tá? E por fim eu queria dizer o seguinte, está saindo no DOPA daqui a pouco, meio-dia e pouco, uma contratação emergencial para um novo operador do lixo em Porto Alegre. Nós estamos trabalhando aqui em sistema precário desde a semana passada, com requisições, e vai sair, em seguida vai ser publicado aí no DOPA, estou dando em primeira mão para vocês. O que é o DOPA, prefeito? É o diário? O diário oficial do município, tá? Certo, só para deixar claro. A gente tem a opinião dos usuários de ônibus aqui em Porto Alegre, vamos dar uma escutada aí. Ele está desempregado aí, não vai conseguir nem procurar emprego. Aí fica muito complicado, ainda mais para nós que estamos nessa pandemia ainda, que parece que está cada vez mais difícil, né? E aí o povo vai ter que fazer umas passeatas, alguma coisa para tentar diminuir essa passagem mais um pouco. Eu acho que é um desfalque, né, para nós que somos assalariados, né? Compromete no orçamento, né, da família, né? Tem que tirar o dinheirinho contado todos os dias para passagem. E às vezes falta 5 centavos, se tu não tem os 5 centavos, eles não deixam tu passar na roleta, né? Se a gente fica devendo para eles. E às vezes eles ficam devendo para a gente os 5 centavos.
Se depender da população, aí o senhor já viu, né, prefeito, que não vai ter apoio, obviamente, porque 5 centavos faz falta, muito. né? E de 5 em 5 a gente sabe aonde que pode chegar. André, não tem almoço de graça. Se eu não aumentar a passagem, eu vou ter que tirar dinheiro de algum lugar, da creche. E as isenções, prefeito, que tem? Eu vou ter que tirar o dinheiro de qualquer lugar. Bom, as isenções nós estamos enfrentando aquelas que não é constitucional, porque a maior isenção é aquela que os constituintes, né, os sábios constituintes botaram na Constituição, que todo brasileiro, independente de renda, que tem 65 anos, não pagam passagem de ônibus. Isso é um erro, é um equívoco, porque uma isenção parte do pressuposto da necessidade. Então, você tem uma isenção que é constitucional e outras que aí dependem de leis municipais. As que dependem de leis municipais, todas elas eu estou revisando e estou mandando para a Câmara. Agora, essa nacional é uma questão que, para haver uma mudança, tem que haver uma mudança na Constituição. Eu não acredito nisso. O que o Brasil podia fazer é ter um fundo nacional para dizer, olha, as pessoas que andam acima de 65 anos, quem propôs a lei que pague, né? Porque o que acontece, André? Vamos imaginar o seguinte, eu gosto dos exemplos, porque os exemplos o povo entende. Então, alguém pega um ônibus no lugar da cidade, ganha 10 mil reais e tem 66 anos, ele não paga nada. Aquele que trabalha numa empresa que tem carteira assinada, ele paga 6% e o patrão paga 94%. Mas aquele que é o camelô, aquele que vai cortar grama, aquele que vai buscar um emprego, aquele que está no desespero, aquele paga a passagem cheia. Quer dizer, então, hoje é o pobre que financia o pobre. Então, esse sistema faliu, não dá mais, entendeu? Então, você tem que ter uma tarifa extra tarifária para pagar a passagem daqueles que não podem pagar. Certo. Agora, como é que tu resolve isso da noite para o dia? Tu não resolve, tu vai resolver isso a médio e longo prazo, e é o que nós estamos tentando fazer aqui. Não? Tá certo. Quero agradecer ao senhor. O senhor 5,20 não aceita, mas acredita que pode chegar a R$5 o valor? R$5 o senhor aceita? Eu vou analisar aqui todas eu vou baixar em diligência esse processo, eu não aceito prato pronto, entendeu? Eu quero ver exatamente toda a planilha, o que aconteceu, quero ver a cesta básica que originou. E a partir daí eu vou tomar uma decisão que ela vai estar baseada na questão administrativa, mas uma decisão política também. Não? Prefeito Sebastião Melo, muito obrigado pela conversa, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Saúde e paz, tá? A todos nós. Um abraço. Muito bem. Meio-dia e 9 minutos. Agora, lembrando, né, Gabi? Tem corridas de aplicativo que custam esse valor. E aí, entre o aplicativo e o ônibus, o pessoal vai de aplicativo. Então, agora o prefeito vai ter, de fato, um trabalho bastante árduo. Agora, fazer essa revisão, né? Como ele disse aí, nos ingredientes que compõem o valor da passagem de ônibus. Se chama a caixa preta da passagem de ônibus. Exatamente. Eu já ouvi esse termo. Há muito tempo que se tenta, né? Se chegar a esse cálculo aí, é importante que se faça. E vamos aguardar. Não chega a 5,20, mas algum aumento deve ter o preço da passagem. Vamos combinar, 5,20 para uma das mais caras, se não a mais cara do país. Para trabalhar todos os dias, não dá, tem como. André? Bom, 5 centavos a gente viu que tem 5 centavos, parece pouco, mas é muito para muitas pessoas, ainda mais 5 em 5 centavos, imagine só. Meio-dia, 10 minutos agora, você vai ver daqui a pouco um caso que está repercutindo em todo o país. E quando nós temos um caso de repercussão no Brasil, Gabi, a gente aqui no SBT, a gente traz à tona esses assuntos, como este caso aí. É uma caçada que está acontecendo ao serial killer do Distrito Federal. Está mobilizando nesse momento mais de 200 agentes em Goiás. Este homem matou 4 pessoas da mesma família e seguiu cometendo crimes durante a fuga, aterrorizando a população. Ontem ele foi visto numa fazenda, mas já fugiu. Já fugiu. E esse é o medo e a preocupação que se tem desse homem que está sendo procurado nesse momento lá no Distrito Federal, região de Goiás. Está por ali, um serial killer. Já já as informações ao vivo, né, sobre esse caso. Meio-dia e 11 minutos agora. Amigos, familiares das 4 pessoas que foram mortas dentro de uma pizzaria aqui em Porto Alegre protestaram na tarde de ontem. Foi uma manifestação lá pertinho da pizzaria, onde estes 4 familiares foram mortos por um policial militar. Esta manifestação foi no cruzamento da Manuel Elias com a Protásio Alves, lá na Zona Norte. Nós vamos agora conversar mais uma vez com o Lucas Abate, porque o Lucas está muito perto da pizzaria, entrou na pizzaria, vai conversar agora com familiares e nós estamos trazendo aí mais elementos que estão fazendo parte da investigação, não é mesmo, Lucas? Pois é, André. Estou perto do local onde foi a manifestação ontem
perto da pizzaria e perto também da casa onde toda essa confusão iniciou. Há pouco a gente mostrou aqui mais ou menos o trajeto que foi percorrido pelos familiares, pelo policial naquele dia, o que se entende que aconteceu até o desfecho na pizzaria. E a gente estava aqui em frente, apareceu aqui o Cássio, que é familiar, é irmão, é primo das vítimas e vai conversar com a gente, gentilmente aceitou conversar com a gente para falar, Cássio. Agora vocês protestaram ontem, já se passaram alguns dias, prestaram depoimento na polícia. Como é que a família está lidando agora com essa situação? No domingo a gente conversou, vocês estavam bastante revoltados, ainda assustados com a situação. Agora, passados esses dias, o que vocês conseguem já processar de tudo que aconteceu? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Bom, boa tarde. Primeiramente, a família ainda não processou porque é uma perca irreparável na nossa família. Ele acabou com uma família inteira, não foi com 4 pessoas, ele acabou com uma família inteira. Ele acabou com sonhos. O meu primo Alisson ia se formar agora, fim do ano. O meu irmão trabalhou mais de 15 anos na mesma empresa. O meu outro irmão sempre trabalhou, deixou 5 filhos. O meu sobrinho deixou um filho também mais novo, ele acabou com uma família. Isso não foi legítima defesa, que estão tentando criar legítima defesa, mas isso foi uma chacina. Foi uma chacina, a gente clama por justiça, sim, vamos clamar por justiça sempre, vamos protestar enquanto a gente não vê esse cara na cadeia. Nós vamos continuar lutando até o final. A confusão toda começou lá embaixo, ele invadiu a nossa casa, ele não estava lá, pediu Lucas? para entrar, ele não se identificou, uma pessoa em sã consciência, onde estaria dizendo que ele estaria procurando uma ex-namorada, ele iria parar no portão e chamar, perguntar. Ele não iria invadir e agredir, que nem ele agrediu a Yasmin. Ele deu 3 tapas nas costas da Yasmin. Ele invadiu a nossa casa e isso não pode ficar assim. Uma pessoa ele tem que se identificar, por mais a gente nunca viu, os meus irmãos, os meus sobrinhos nunca viram. Os guris tinham que tirar satisfação porque ele invadiu, ele agrediu pessoas. Ele não se identificou, ele não falou nada. Eles estavam comemorando o aniversário da minha irmã de 41 anos. Tinha 6, 7 pessoas dentro de casa. Então isso não tem explicação, não tem explicação. A gente clama por justiça. Agora na mídia saiu uma foto dele em momentos antes, onde ele estava numa boate consumindo bebida alcoólica. A gente tem que ir a fundo nisso, porque esse cara não estava normal. Ele não estava normal. Lucas. Ele provocou uma emboscada. Ontem na passeata a gente recebeu informações de que ele trabalhava sim na pizzaria, como fazia no tempo livre dele, acho que fazia bico, alguma coisa de segurança ali. O pessoal na passeata informou para nós que ele trabalhava assim. A Polícia Civil tem que ir muito em cima, tem que pedir imagens de dias atrás, tem que ver, ele trabalhava ali sim. E a gente não tem estrutura para falar, não tenho o que dizer. No óbito deles todos saiu como morte violenta. Uma pessoa que vai se defender não dá tiro na cabeça. André. Lucas, agora 12h15, nós estamos conversando com um familiar das 4 vítimas que morreram dentro desta pizzaria na madrugada de sábado para domingo. A alegação deste policial foi de legítima defesa e por isso nós estamos ouvindo aí um dos familiares. Eu não sei se ele estava lá na festa. Ele está nos ouvindo, Lucas, também? Quero saber. Não, acho que ele não está nos ouvindo. André, E depois a Gabi tem uma pergunta para fazer. O Cássio não está ouvindo vocês, mas eu estou repassando aqui para ele as perguntas que vocês estão fazendo. E até, Cássio, o André pergunta se você estava na casa no momento que tudo isso aconteceu. E também, André, uma informação acho que até nova, a gente não tinha essa informação até então, de que o Cássio nos traz de que houve uma agressão na casa ainda, que uma sobrinha dele teria sido atingida por 3 tapas. Mas você estava no local quando tudo aconteceu? Não, no momento eu não estava, eu estava em casa dormindo, eu recebi a ligação do pessoal desesperado me ligando, mas elas relataram tudo, elas não têm como explicar porque a perca da família é irreparável. Então eu vim em nome da família para falar o que aconteceu realmente ali, porque o que estão botando na mídia é que os guris estavam seguindo ele, perseguição e agressão, e isso é uma grande mentira. É uma grande mentira e eu vim aqui justamente para falar a verdade, para falar em nome da nossa família o que realmente aconteceu. Lucas. André, Gabi. Pergunta para o Cássio o que ele chegou, o que ele disse quando ele entrou na festa. Ele estava procurando pela ex-namorada, eles se conheciam?
Cássio, a Gabi Lerina pergunta no estúdio, quando ele chegou na casa de vocês, o que ele disse? O que ele disse que estava fazendo ali? Essa ex-namorada dele é alguém que vocês conhecem, que vive aqui na região? Não, o que o pessoal passou, ele chegou na nossa casa, ele entrou, a Yasmin estava parada ao lado do som, ele deu 3 tapas nas costas da Yasmin e mandou baixar o som, que o som estava atrapalhando o sono da filha dele e da esposa dele. Em momento algum ele falou, se identificou, não perguntou por ninguém de ex-namorada. A minha família mora ali há mais de 50 anos. Só tava nós da família, não tinha ex-namorada, não tinha ninguém ali dentro da nossa casa, a não ser nós familiares. Simplesmente isso. Simplesmente ele bateu, ele agrediu a Yasmin. Os rapazes, todo mundo se olharam e perguntaram, conhece? Ninguém conhecia. Uma pessoa em sã consciência não vai invadir a casa da outra fazendo isso. Não vai. Esse monstro não estava em sã consciência. Então, no primeiro momento, Cássio, ele disse que o som estava atrapalhando e depois que ele afirmou que estava procurando a ex-mulher. Não, ele não afirmou em nenhum momento que estava procurando alguém. Ele não falou que estava procurando ex-mulher nenhuma. Ele não afirmou em nenhum momento. Alegou que o som estava alto, é isso então? André. Ele alegou, então, pelo que ele conta, o Cássio conta, que ele alegou que o som estava alto. Que estava atrapalhando o sono da filha e da esposa, é isso? Né? Que ele nos relatou agora. Isso, foi a alegação. Foi a alegação que o Cássio nos passa agora. Essa versão da mulher, ele disse no depoimento, inclusive a gente teve acesso ontem a esse depoimento, daí ele afirma depois para a polícia que estava aqui no local em busca da ex-mulher. Mas para o Cássio, segundo ele nos relata agora, ele disse que estava incomodado com o barulho da festa. Lucas, ele disse que ele era policial em algum momento? Ele se apresentou como policial, Cássio? Não, não se apresentou na nossa casa como policial, não se apresentou em momento algum, não falou que era policial. Bom, nós temos mais uma... Certo, então, a gente agradece aqui. Oi, Lucas. Não, ele pode continuar com a gente. Nós vamos ouvir mais um trecho do que disse o proprietário da pizzaria, numa conversa agora há pouco com o Lucas Abate. Agora se sabe que se tratavam de 6 pessoas, né? 4 homens e 2 mulheres. 2 rapazes foram na minha direção do pizzaiolo fazer a abordagem, perguntando quem tinha invadido a casa deles. A gente informou de maneira imediata e assustado, dizendo que a gente não sabia o que estava acontecendo e que a gente não tinha nada a ver com aquilo. Neste mesmo momento, as pessoas que foram até a pizzaria informaram, ele está aqui. Os 2 rapazes que estavam nos abordando nos deixaram e foram até a pizzaria. Muito bem, Lucas, pode finalizar, que em seguida o delegado já está na linha, a gente vai conversar com o delegado responsável, Gabriel Lourenço Carolina, em seguida a gente vai conversar com ele. Lucas, só para finalizar aí, finalizando com o Cássio. Então eu vou agradecer o Cássio que veio conversar com a gente, nos trouxe detalhes importantes, André. A gente estava conversando aqui, informações que até então a gente não sabia. Primeiro, de que ele, num primeiro momento, ele falou apenas do som, nunca mencionou sobre a ex-mulher. E também essa informação nova que ele nos trouxe, que quando ele entrou na casa, ele teria dado 3 tapas nas costas da Yasmin, que é uma outra familiar deles. Muito bem, a gente vai direto conversar com o delegado Gabriel Lourenço. Delegado, o senhor me escuta bem, delegado? Boa tarde, obrigado por nos atender mais uma vez. Boa tarde, André. É sempre um prazer participar aqui do SBT. Bom, a gente, na data de ontem, ouviu as testemunhas, compareceram aqui à delegacia. Inclusive, o policial militar também esteve aqui prestando a sua versão. Certo. E aí, surgiram fatos novos, fotos do soldado numa festa. Essa informação que nos traz aí o familiar, o Cássio, de que ele teria dado 3 tapas nas costas de uma das senhoras que estavam nessa festa, alegando que o som estava alto, prejudicando o sono da esposa e da filha. Essas informações o senhor tem conhecimento delas? André, essas informações foram juntadas já ao inquérito policial. As testemunhas, a Eliane e a Cristiane, estiveram aqui e confirmaram essa informação. Uhum. O acusado, por sua vez, nega que tenha desferido esses 3 tapas nas costas da Yasmin. Uhum. De toda forma, né, a gente não pode, obviamente, perder todo o contexto, né, de vista, mas a Polícia Civil busca, sobretudo, esclarecer as 4 mortes, né, o que de fato aconteceu
ali no interior da pizzaria. Claro que esses eventos que aconteceram anteriormente não serão descartados, mas a gente procura concentrar a nossa atenção na elucidação e no esclarecimento de todas as circunstâncias que aconteceram no interior da pizzaria. Sim, que foi o fato em si, que o fato mais, digamos, o mais grave com essas 4 mortes, eu compreendo o que o senhor quer dizer, porque a gente já viu aí, tem várias versões, mas enfim, o que aconteceu ali, as 4 mortes e a reação dele, é isso que imagino a polícia esteja mais centrada nesse momento. Minha colega Gabi tem uma pergunta para o senhor. Tenho sim, delegado, com esses depoimentos novamente das pessoas envolvidas nessa cena do crime, inclusive do policial militar, se tem novos depoimentos, se tiveram coisas diferentes que não se sabia, se chega mais perto da motivação, delegado? O policial conseguiu trazer uma versão que, de um modo geral, acaba contextualizando e, para a defesa, justifica o comparecimento dele até aquela localidade onde existia a festa, né? Ele alega, teoricamente, que teria ido em busca atrás de uma ex-namorada e ele se encontrava anteriormente numa festa na cidade de Alvorada com alguns amigos e, enfim, diante dessas informações de que ele estava na companhia de amigos, esses amigos serão intimados a comparecer à delegacia para poder corroborar, enfim, para poder esclarecer e complementar a versão do policial militar, assim como outras testemunhas foram citadas pelas testemunhas que foram ouvidas ontem, no caso. Então, todas essas novas pessoas que estão sendo citadas, nós ainda iremos ouvir ao longo dessa semana e a 5ª Delegacia de Homicídios espera concluir as oitivas das testemunhas até o final dessa semana, até o final de sexta-feira. Bom, nós temos mais uma palavra aí do proprietário da pizzaria que conversou agora há pouco com o Lucas Abate. Vamos ouvir o que ele disse. Porque quando nós saímos, a gente viu já o primeiro disparo. Nós vimos o primeiro disparo. E daí, toda aquela confusão que as imagens já mostram, chegamos até o posto da delegacia, informamos, ainda eles não tinham conhecimento. No mesmo momento que nós relatamos, eles receberam um rádio informando que tinha um colega pedindo apoio em frente à FAP. Tá aí a palavra do proprietário da pizzaria. A gente está mostrando aí fotos do PM, fotos que foram divulgadas agora, que ele estaria numa festa. De qualquer forma, o que aconteceu antes é importante, porque afinal de contas foi o início desse desfecho trágico que foi a morte dessas 4 pessoas. Delegado, muitas pessoas perguntam para a gente a respeito do teste, né, de se ele fez algum exame toxicológico. O senhor tinha dito que não foi realizado o teste. Eu não sei quanto tempo que ele se apresentou depois até a polícia, mas de fato esse exame ele não faz falta dentro do processo de investigação? André, quando o Departamento de Homicídios compareceu até o local do evento ali na pizzaria, sim, não havia a suspeita de que o policial militar houvesse ingerido bebida alcoólica. Okay. E, por isso, não foi requisitado o exame de alcoolemia. Então, não havia sequer a informação naquele momento de que o policial estaria numa festa, de que ele poderia ter feito a ingestão de bebida alcoólica. De toda forma, André, é importante frisar que o simples fato de o policial ter feito a ingestão de bebida alcoólica e estar armado, isso por si só não configura um crime. Mas o que pode vir a configurar um crime são os excessos e abusos decorrentes dessa ingestão da bebida alcoólica. Então, é importante frisar para a população para que não se confunda uma coisa com outra. E mais, o fato de uma possível ingestão de bebida alcoólica numa festa que aconteceu horas antes, também não teria o condão, não teria a possibilidade de afastar
uma eventual tese de legítima defesa. É importante a gente frisar para que a população tenha um pouco de conhecimento disso. Sim. A minha colega Gabi? Isso, delegado, eu só queria que o senhor repetisse, então, o policial militar disse que em momento algum agrediu algum familiar da casa. Sim, o policial militar nega que tenha desferido qualquer tapa. Inicialmente, ele alega, inclusive, que as portas dessa residência onde essa família estava fazendo uma festa, ele alega que as portas estariam abertas. Muito bem, eu quero agradecer ao senhor, delegado Gabriel Lourenço Carolino. Em princípio, todos esses novos elementos mantêm a investigação, ela não mudou. Mantém-se a tese da legítima defesa, correto? Só para deixar claro. André, a Polícia Civil não descarta nenhuma possibilidade. Certo. Todos os elementos novos que estão surgindo no curso da investigação estão sendo analisados e toda e qualquer circunstância não será deixada de lado. A tese da legítima defesa é uma das com que a polícia trabalha, mas a gente também investiga um possível excesso durante a ação do policial militar. Tá certo, tem informação nova que o senhor nos traz aí. Delegado Gabriel Lourenço Carolino, muito obrigado mais uma vez por nos atender. É importante que a gente faça, porque nós somos muito questionados também, e por isso é importante que a gente olhe para todos os lados nesse momento que conversa com o senhor, agradecendo a sua disponibilidade em esclarecer a todos aqui no SBT. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. 12h28 agora, 12h28, 13 graus é a temperatura, 13 graus a temperatura em Porto Alegre, é isso? Faz frio nesse momento aqui na capital, tem que estar bem protegido. Olha só, a operadora TIM tem um recado especial para vocês. Aí, ó a música, todo mundo dançando, né? Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar? Me diz. A operadora TIM tá com uma novidade, que é isto mesmo. A música não para. Agora no TIM Pré-Top, você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar também de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo, TIM Pré-Valsa. É o estilo que você escolher. É para explorar todas as possibilidades da música. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isto sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada a mais. E ainda tem 8 GB para curtir muito da internet. E aí, vai ficar aí parado? Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite essa super oferta, muita internet, mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Mais uma vantagem que a operadora TIM traz para você. Quem compara, vem para TIM. TIM, imagine as possibilidades. Muito bem, voltamos lá para a redação. Olha só, um descuido causou uma briga de trânsito em Gravataí, mas que descuido foi esse, Gabrielina? Olha, André, foi um descuido que acabou numa colisão entre esse caminhão e essa caminhonete de cor preta. O que a gente sabe, informações da Guarda Municipal, que só não deu uma tragédia, não deu uma briga maior, até mesmo troca de socos, enfim, porque a guarda chegou a tempo e conseguiu conversar com esses motoristas que depois fizeram as pazes, como relataram os guardas municipais. Esse caso aconteceu na RS 118, ali em Gravataí, no Distrito Industrial. E segundo as informações da guarda, aconteceu o seguinte: este homem que, depois de dar um soco no caminhão, abre a porta para xingar o motorista do veículo, ele estaria com a mulher dele hospitalizada e já estaria vindo, se deslocando de forma bastante nervosa. Estava nervoso, já preocupado com a mulher dele hospitalizada. Portanto, quando ele se envolveu nesse acidente de trânsito, nervos à flor da pele, né, André? Ele acabou não se aguentando ali, não se segurou e acabou aí jogando a raiva dele em cima do caminhão, dando um soco no veículo e depois discutindo ali, xingando o motorista do caminhão que não reagiu. E a gente trouxe essa informação, André, de que a não reação foi muito importante nesse momento. Aliás, sempre é, né? Não se deve reagir a nenhum tipo de atitude dessas. Vamos colocar o áudio ali, vamos ver se a gente consegue ouvir alguma coisa. Olha aí. RS 118. Foi ontem, por esse horário.
Oi, ele foi no carro. Olha ali, ó. E que soco, hein, tchê? Tava com quebrou raiva, a mão né? dele, hein? Tava com raiva, né, André? E deve ter machucado a mão, porque um soco assim na lataria desse caminhão. E vejam só, a briga de trânsito, que foi o que, na verdade? O que provocou isso, Gabi? Olha, a gente não tem informações do que exatamente, se foi algum outro assunto, mas o fato é que a caminhonete acabou tendo um acidente de trânsito. O caminhão não freou a tempo, bateu na caminhonete, deve ter ficado irado com essa situação, porque o motorista da caminhonete estava com a mulher dele hospitalizada. Não se sabe os motivos de qual é a doença que ela está passando. O caso é que ele já estava muito nervoso, muito ansioso. E aí acabou se deparando, se envolvendo nesse acidente de trânsito. Uma batida. Pelo que a gente percebe nas imagens, André, nada muito grave, né? Verdade. Agora, várias histórias nada muito graves, a gente sabe como elas terminaram. Lembram daquela família aqui na Zona Sul? Foi no Lami, não foi no Lami? Que foi uma raspadinha ali de carro e morreram quantos? Foram 3 que morreram. O casal e mais o filho, não foi? Exatamente, por causa de uma briga por também. Causa de uma... exatamente. Lá na estrada do Varejão, né? Exatamente. Tivemos o caso do Frotinha, né? Que foi nosso remumo em Porto Alegre. Nosso remumo aqui mais recente que aconteceu no RS 240, faz o quê? Uns 2 meses isso. E às vezes, nesse caso do Frotinha, não tinha arma, mas ali o próprio caminhão foi uma arma que passou por cima dele. Se pendurou na porta, se desequilibrou, caiu, Agora, né? imagine nessa situação, como foi ontem, se tivesse ali uma arma na mão, um pedaço de ferro, um pedaço de madeira, o que poderia ter acontecido, Gabi? Tragédia, né, André? Teria acontecido uma tragédia. Então, esse é o pedido que a gente faz quando a gente mostra uma imagem dessa, não é simplesmente mostrar. A gente está querendo mostrar, sim, para as pessoas, né, do momento que elas têm que ter quando estão na estrada, um momento de controle. Uma coisinha pode virar uma tragédia, pode virar uma morte, imagine. Então fica aí o nosso pedido, né, Gabi? Que as pessoas tenham a chamada cordialidade no trânsito, Gabi Lerina. Hein? Não precisa entrar nesse ponto, né, André, da agressão, né? Senta, conversa, né? Gabi, por mais errado que a pessoa esteja, conversa um pouco, né? Não precisa ter esse estouro todo. Nesse momento de pandemia, gente, por si só, nem vamos falar dos outros problemas, está todo mundo à flor da pele. Está todo mundo alterado. Tá todo mundo assim, sabe, esperando a primeira coisinha para explodir. Só que, pelo amor de Deus, a gente precisa ter muita calma, muito exercício de paciência e resiliência nessa hora, Gabi. Exatamente. Então esse é o pedido que a gente faz. Muito bem, agora nós temos um recado da doutora Luciana, da Sorri Fácil, né, doutora? Olá, eu sou a doutora Luciana Kremer e quero conversar com você sobre implantes dentários. Chegou a hora de você retomar sua qualidade de vida e dizer adeus ao desconforto causado pela prótese móvel e à insegurança por ter dentes faltando. A Sorri Fácil é a maior rede de clínicas próprias do Brasil e conta com infraestrutura completa e profissionais especializados para realizar o seu sonho de voltar a sorrir com qualidade. O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples, praticamente indolor e que te devolve qualidade de vida, aumenta a sua autoestima, melhorando a sua alimentação e garantindo segurança ao seu sorriso. Não perca tempo, troque agora sua prótese móvel pelos implantes dentários. Nos visite na clínica Sorri Fácil mais perto de você. Ligue 0800 600 3130 ou procure Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, um abraço aos amigos da Sorri Fácil. Gente, atenção, agora nós vamos falar ao vivo com o repórter Paulo Vitor Tatuzinho. Ele está acompanhando o caso que eu falei agora há pouco, lá de Goiás. Nós vamos conversar com ele. O que tem antes? Caiu o sinal. Deixa eu conversar com a Gabi. Gabi, este caso, e nós aqui no SBT Rio Grande, quando há um caso de repercussão nacional como este, nós trazemos até aqui. Né? Sempre casos de repercussão. Às vezes o pessoal pergunta, mas é fora do Rio Grande do Sul. Mas quando o caso é de repercussão nacional, o SBT Rio Grande está lá, está junto para mostrar. Nesse momento, um homem está sendo procurado lá na região do Distrito Federal, em Goiás. Esse homem aí, que está aparecendo na tela, já matou várias pessoas da mesma família, já feriu outras. É considerado um serial killer, ou seja, um matador em série, Gabi. O currículo dele, a ficha criminal dele é assustadora, André. Nós vamos ouvir agora uma entrevista com o pai desse suspeito. Vamos ouvir. E tenho vergonha de a população brasileira, o mundo falar que é filho meu.
Porque na minha família não teve isso e nem vai ter. Em nome do Senhor Jesus nem vai ter. E eu vou te falar, isso aí é uma desonra. Ele desonrou a minha família total. Total, isso aí pra mim é uma desonra. Matar, roubar, destruir é coisa do capeta. Bom, muito bem, o colega Paulo Vitor, que também está acompanhando, não é, este caso lá em Goiás, a gente vai conversar com ele agora para nos trazer informações e atualizações. Eu acho que você já está me ouvindo melhor agora. Paulo Vitor, boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Oi, André, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Rio Grande. Pois é, nós falamos ao vivo aqui do distrito de Girassol, que fica no município de Cocalzinho de Goiás, região aqui próxima a Brasília. Aqui já dá para ver praticamente a divisa com o Distrito Federal. É aqui onde concentram-se aí as buscas por Lázaro Barbosa de Souza, de 33 anos. Essas buscas que já duram aí 8 dias, desde quando ele acabou tirando a vida de uma família inteira. 4 pessoas da mesma família na região rural de Ceilândia, que é a maior cidade do Distrito Federal. Essas buscas começaram de forma intensa, mudou-se a base operacional, tanto da Polícia Militar de Goiás, bem como do DF, que estão agindo de forma conjunta. Antes era Edilândia, que é um outro distrito de Cocalzinho, e agora essa operação aí nessa caçada Lázaro, ela continua, mas só que em Girassol, por conta principalmente do sinal de internet que antes não estava ajudando e que agora para operador, drone, a ação do helicóptero aqui na região, com a presença maciça de mais de 200 policiais, continua bem intensa, viu, André? Agora, Paulo Vitor, para quem não acompanhou este caso, rapidamente, quando que esses crimes aconteceram? E essa é a primeira pergunta, né? Para você contar um pouquinho do histórico do Lázaro Barbosa e será que ele está recebendo o apoio de alguém? Porque, olha, com tanta polícia atrás dele procurando e ele consegue desaparecer, inclusive ele foi visto, acho que ontem pela última vez, né? Ô André, a ficha criminal de Lázaro Barbosa ela é extensa. Ela começou em 2007, onde ele cometeu 2 homicídios no estado da Bahia, cidade dele, né, natural do estado da Bahia, ali da região da Bahia. Ali ele cometeu 2 homicídios, foi preso, acabou fugindo, veio para a região do entorno e também Distrito Federal, aqui na região centro-oeste do Brasil. Aqui ele cometeu diversos crimes, entre roubos e estupros. Foi preso novamente, fugiu. Da terceira vez cometeu mais crimes, roubos, foi preso e acabou fugindo. Aqui do local que nós estamos, vou pedir meu querido cinegrafista para mostrar, aquelas casas ali é a cidade de Águas Lindas de Goiás, que é a maior cidade do entorno do DF. Ali ele foi preso, fugiu e voltou a cometer crimes novamente neste ano, onde inclusive na cidade de Sol Nascente, no DF, ele acabou estuprando uma mulher. Foi preso, solto, fugiu e aí foi onde aconteceu. Ele começou a praticar diversos crimes de roubos em fazendas da região, até chegar àquela triste notícia, aquela tragédia, onde no dia 9 de junho, por volta das 2 da manhã, ele mata pai, Cláudio Vidal, de 48 anos, mata os 2 filhos dele, um de 21, outro de 15, acaba sequestrando Cleonice Andrade Marques, de 43 anos, ele que ficou com ela e durante cerca de 4 dias, policiais procurando, bombeiros procurando, até que encontraram o corpo da mulher, e o corpo que estava numa mata fechada, onde ele utilizava como cativeiro. Aí 4 pessoas mortas. A partir disso aí, André, ele veio para a região e começou a cometer muitos crimes. Mas que isso? Até agora já dura aí 8 dias dessa caçada, viu? Bom, Paulo Vitor, para quem está chegando agora, 12h40, o SBT Rio Grande sempre dá destaque para os assuntos, né? Os assuntos do momento de repercussão nacional. E este é no momento, são 200 policiais à procura do Lázaro Barbosa, considerado aí um serial killer. Já cometeu já diversos crimes na região do Distrito Federal, lá em Goiás, é onde ele está sendo procurado neste momento. Vamos ouvir o que diz o pai do Lázaro a respeito do comportamento do filho. Escutem. E tenho vergonha de a população brasileira, o mundo falar que é filho meu. Porque na minha família não teve isso e nem vai ter. Em nome do Senhor Jesus nem vai ter. E eu vou te falar, isso aí é uma desonra. Ele desonrou a minha família total. Total, isso aí pra mim é uma desonra. Matar, roubar, destruir é coisa do capeta.
Esse é o desespero de um pai. A minha colega Gabi Lerina tem uma pergunta para ti, Paulo Vitor. Tenho sim, Paulo Vitor. A gente viu que tu estás numa área aí de bastante mata, né? Eu li um pouco sobre a situação desse serial killer do Lázaro, me chamou muito a atenção, como você trouxe também a extensa ficha criminal dele. E ele é caracterizado pela polícia como um especialista em fugir nessas áreas de mata, né? É isso mesmo, viu? Ele é conhecido, inclusive até ontem o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás deu uma entrevista dizendo o seguinte: o perfil de Lázaro Barbosa de Souza, de 33 anos, é de psicopata e principalmente de mateiro. Por que mateiro? Porque ele, como caçador experiente, ele conhece como ninguém as entradas e saídas de matas aqui da região. Para quem não conhece Goiás, o DF, a Mata Nossa é típica, é o Cerrado brasileiro, então ele conhece como ninguém grutas, cascatas, riachos, rios aqui da região, o que facilita essa fuga dele durante esses 8 dias que já dura aí essa operação das polícias de Goiás e do DF, viu? Muito bem, eu quero agradecer ao Paulo Vitor, nosso colega do SBT lá do DF, ou seja, DF Distrito Federal, né? Uma abreviatura DF Distrito Federal, trazendo ao vivo essas informações, esta caça, 200 policiais à procura deste serial killer, o Lázaro Barbosa. Muito obrigado pelas informações, Paulo Vitor, um abraço. Obrigado ao teu cinegrafista também, um abraço aos colegas do SBT, assunto de repercussão nacional e internacional também. Muito bem, 12h43, meio-dia e 43, agora tem um recado dos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983 24 54 80. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. Muito bem, gente, olha só essa história. Uma família com uma criança viajando pela estrada, passeio comum, é ou não é verdade? Uma família viajando. É um veículo acima de qualquer suspeita, correto? Errado. Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam drogas e armas no painel de um veículo Gabi Lerina. Olha, é difícil a polícia não desconfiar, né? Puxa vida, com uma criança de apenas 9 anos do banco de trás, André, mais um casal, a esposa e o motorista. Alguma coisa? Não, tá tudo certo, né? Estavam apenas fazendo uma viagem pela BR-285 em São Borja. Só que não, a polícia parou, abordou o carro e dentro do painel, olha só o que estava escondido lá, 11 quilos de drogas, 11 quilos de cocaína. Isso aconteceu, então, na região de São Borja. Vamos contar as informações que são da PRF. Essa droga tinha como destino a cidade final de Itaqui. O dono do carro estava na carona e assumiu que era o proprietário da droga. Inclusive, já tem antecedentes por crimes semelhantes e já tinha até sido preso. Então, ele foi preso em flagrante e, como eu trouxe já a informação, junto no carro estavam um casal que também tinha parentesco com ele, a esposa e uma criança de 9 anos. Além da droga, também foi encontrada uma arma, André. Agora, para tu ver, né, Gabi, certamente na hora que desconfiaram, era escuro, à noite, né, tá certo, a Polícia Rodoviária tem que fazer isso sempre. E aí vem aquele momento da tensão, né? Certamente não foi à toa que a polícia chegou, começou a procurar. Exatamente. E estava ali toda essa quantidade. Imagina, 11 quilos, Gabi. Isso, 11 quilos. Mais arma. Mais a arma, tudo escondido ali dentro da parte do painel, né? Que é um local que para a polícia já é de praxe fazer essa revista. Para gente que é leigo, não sabe, nem imagina, mas dentro do painel estava toda a droga lá dentro, escondida, mas a polícia não deixou passar e esse homem foi preso mais uma vez. E lamentável, uma criança assistindo a tudo o isso. O pai, né? É o pai da criança que coisa. ainda, né? O pai da criança, imagina.
Vejam só. Muito bem, agora prestem atenção na apresentação dos planos familiares que a Ângelus desenvolveu e que atendem à necessidade individual de cada família. São 4 planos, um cabe direitinho para sua família. Você já conferiu as novidades do portfólio do Plano Ângelus para 2021? São 2 novos planos, Plano Bem-Estar e o Plano Bem Seguro. Além dos serviços funerários, que é referência da Ângelus, o Plano Bem-Estar tem soluções e serviços com foco no cuidado com a saúde e qualidade de vida. Já o Bem Seguro é pensado para oferecer proteção financeira com seguros e assistências para o seu patrimônio. Os planos Essencial e Multi continuam no portfólio com novidades e com o melhor custo-benefício. São 4 planos completos para cuidar de toda a família. Mais informações no 0800 006 6688 ou acesse www.angelus.com.br. Viu só como a Ângelus tem planos muito além do que a gente imagine? Então não espere, tenha logo o seu plano ligando 0800 006 6688. Muito bem, agora meio-dia e 48 minutos, nós vamos a um intervalo. Cadê a manchete para o próximo bloco? Diga aí, Jeremias Werneck. Oi, André, daqui a pouco a gente vai falar muito de Grêmio, de Inter e de Copa América. O Glauco vai voltar com o diário dele, Copa América, todo mundo sabe, é aqui no SBT, a gente já volta, não sai daí. Até já. De volta com o SBT Rio Grande, agora para falar de esporte. Hoje não tem jogo da Copa América, mas tem diário do Glauco Paza, diretamente de Goiânia. Entra em campo Matheus Schenck e também Jeremias Werneck. Lembrando que nós falamos sempre para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. A bola está com vocês, meus irmãos. Boa tarde a todos. Eu falei ontem, né, da ausência dos biscoitos. Aqui hoje na redação nós ganhamos. Então, um grande abraço pessoal dos Biscoitos Zezé. Viu só? Coisa linda, reclamar no ar, né? A gente ganha. Só quando tu vem na redação, Jeremias. Então não tem teleentrega ainda. Mas vamos tocar essa bola. Então tá. Jeremias, você já viu em primeira mão aqui o diário do Glauco Paza de hoje, mas o pessoal de casa não viu ainda. E olha, tá bem legal. Olha aí. Aqui na Copa América é assim, a gente não descansa, termina um jogo e a gente vem pro treino. Este aqui é o treino da seleção venezuelana. São 15 minutos só que a gente pode acompanhar. A Venezuela que perdeu para o Brasil, mas eles já ganharam um título. A seleção mais gentil, mais simpática. Porque foi a única até agora que abriu o treino pra gente. Legal. Agora, sabe o oposto? O oposto é o que acontece aqui, ó, nesse hotel, onde fica a seleção da Colômbia. Ninguém entra, eles não falam com a imprensa, só nas entrevistas que são online. Tá todo mundo encerrado lá dentro. Acá temos amigos de Colômbia. Você está esperando por quem? Acho que vai ver os jogadores? Claro! É? Certeza. Esperar e sentar, meu. Tá disposto? Você... Tá falando com quem? Com mamãe, Com mamãe? Ah, onde está? Onde está? Cá, sim. A gente realmente espera que o espanhol do Glauco seja um pouco melhor do que isso. Quantas horas esperando? 2 horas. 2 horas esperando, né? Vai esperar mais, viu, mamãe? Vai esperar muito tempo. Reza a lenda que esses torcedores estão esperando até hoje, né, Jeremias? Que barbaridade. Como tá acontecendo, gente? O espanhol do Glauco tá já tá se soltando, cara. Tá ficando legal, né? Tá ficando legal esse nosso diário do Glauco Paza. Mas falando em diário, mas da seleção brasileira, Jeremias, vamos atualizar as informações da seleção diretamente do Rio de Janeiro? Quem as traz? É Fabiano Martins. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Jeremias. Eu estou aqui em frente ao hotel na Barra da Tijuca, onde a seleção brasileira vai ficar hospedada antes do jogo contra o Peru. Os jogadores vão chegar aqui só à noite, mas já foi possível ver uma movimentação de veículos da CBF agora à tarde.
Ontem a seleção fez o primeiro treino lá na Granja Comari, em Teresópolis. O técnico Tite aproveitou para fazer vários testes e colocou o Thiago Silva, Fabinho, Everton, Cebolinha, Gabigol, Alexandro e Everton no time principal. Mudanças que já eram esperadas, já que Tite deixou claro que iria usar a Copa América como uma preparação para as eliminatórias e a própria Copa do Mundo de 2022. O Brasil faz um último treino hoje à tarde lá em Teresópolis, né? Quando o Tite deve definir o time que vai enfrentar o Peru nesta quinta-feira no estádio Newton Santos às 9 da noite. Jogão que você acompanha ao vivo aqui no SBT. Legal, obrigado, Fabiano. Jeremias, 30 segundos para você me dizer o que dá para esperar desse Brasil e Peru amanhã ao vivo no SBT. Novidades na seleção brasileira e eu estou muito curioso para ver o que a seleção vai apresentar coletivamente com essas novidades. E estou muito esperançoso para ver o Gabigol de novo. Uma nova partida para o Gabigol como titular da seleção brasileira. Bacana. Jeremias, quando é que você começou a acompanhar a seleção brasileira? Você lembra? Mais ou menos assim? 93. Eu tinha 2 anos, rapaz, você é velho. Eu fiquei surpreso agora. Foi para isso que tu perguntou? Também, mas eu quero falar para você sobre a Gabriela, uma torcedora santamariense que é apaixonada pela seleção e conversou com a nossa equipe. A primeira lembrança que eu tenho é a final da Copa de 2002, ali contra a Alemanha. Eu olhei na casa da minha avó, junto com meu pai, com a minha mãe, e foi aí que eu comecei a torcer para a seleção brasileira e gostar de futebol. E a partir dali que comecei a acompanhar quase diariamente o esporte. Acompanhei grandes jogadores com a seleção brasileira, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano, Cafu, e assim eu fui criando essa paixão pelo esporte. Acho que ele sempre veio o Brasil, né, como um grande favorito, mas a gente também não pode esquecer de algumas seleções que têm história na competição, como a Argentina, Uruguai, Chile. E agora, em especial nessa edição também a Colômbia também vem apresentando um futebol interessante. Eu acho que vai ser uma Copa bem aberta ali, não dá para afirmar exatamente quem vai ser campeão. O Tite vem fazendo um bom trabalho, está aí há alguns anos já à frente da seleção, poucas derrotas, acho que 4 derrotas que ele coleciona. Infelizmente uma foi contra a Bélgica, mas ele tem um aproveitamento aí de quase 90%, então dá para esperar um grande campeonato da seleção. Acho que eles têm que sempre lembrar que eles representam um país que é apaixonado por futebol, que vê muita esperança no futebol, né? A gente tem muita esperança no futebol, tanto meninos quanto meninas têm uma esperança de ter uma vida melhor no meio do esporte. Então acho que eles têm que lembrar isso, eles têm que lembrar que eles representam um país que é um país do futebol, que é um país que tem essa paixão do futebol e tem que fazer bonito. É seis. Uma perguntinha agora, Jeremias, para falar de seleção olímpica. Nós podemos ter 3 jogadores da dupla Grenal convocados, né? Eles estão na lista inicial de 50 nomes, que a gente tem na tela para você aí, a tela dos pré-convocados. Caso esses caras aí sejam chamados na lista final amanhã, eles perdem jogos importantes, né? Perdem sim, é bom a gente lembrar, né? Os Jogos Olímpicos de Tóquio, eles vão começar em julho e eles vão até agosto. Então, Breno, Matheus Henrique e Yuri Alberto podem sim ser desfalques importantes para a Grêmio Inter na Sul-Americana, na Libertadores, Copa do Brasil. Eu estava vendo o calendário antes, por exemplo, o Yuri Alberto perderia o jogo de volta contra o Olímpia, né? Na Libertadores. Pode ser um desfalque importante. Falando 6, falou, pô, entrou vazando 6 o quê? 6 horas, é o quê? Brasil e Peru? 6 horas. Sim. É que a gente já não ouviu 6, aí eu quero saber o que é. Tá bom? Brasil e Peru, amanhã, no SBT. Mas falando também de desfalques do Internacional, a gente preparou uma tela porque tem novidades relacionadas ao Inter. Olha aí. Com Covid-19, Marcelo Lomba e Saravia estão fora dos próximos jogos, incluindo o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro. Em compensação, Bosquilha e Rodrigo Dourado estão liberados para jogar. E na última tela tem um grande ponto de interrogação que é Guerreiro. Está em avaliação médica. Hoje, Inter e Atlético Mineiro, Jeremias, mais um jogo para o Osmar Loss. Será que ele fica no comando em definitivo? E calma, vamos com calma, tá? O Inter hoje tem como novidade o Daniel no gol, o Heitor e o Zé Gabriel. O Zé Gabriel vai começar o jogo de hoje. Pedro Henrique foi expulso 2 vezes, não, né? Pedro Henrique, não. Então vai o Zé Gabriel.
Promete hoje, hein? É o Pantera Negra contra o Hulk. É o confronto dos super-heróis. Só uma correção, então, né? Brasil e Peru, 9 da noite. A gente confundiu ali, foi mal. Perdoem, entendeu? É assim mesmo, a gente comete erros. Fazer o quê? Para finalizar, Jeremias, finalizar de Grêmio. Douglas Costa relacionado para jogo contra o Sport amanhã. Será que a gente vai vê-lo titular ou entrando no segundo tempo? Entrando no segundo tempo. Ele não joga desde fevereiro, mas o relato é que ele tá voando nos treinos. Não dá pra dizer que ele tá literalmente voando, porque não tem asa, né, André? Mas ele tá treinando muito bem. E ele deve entrar no segundo tempo desse jogo contra o Sport. Amanhã, 7 da noite. Na Ilha do Retiro. É muito jogo, é muito horário. Confesso que deu um nó na minha cabeça. Peço desculpas para vocês. Amanhã tem mais esporte. Perdoado. Até amanhã, então, Matheus Schenck e Jeremias Werneck. Muito bem, agora 1h01. Um flagrante de atropelamento na faixa de segurança, Gabi Lerina. Já aviso. Olha lá, moça. Ela vai na faixa e vem o carro. Jesus Cristo. Lá em Júlio de Castilhos isso aconteceu, André. Não posso dizer sorte, né? Mas felizmente ela não teve ferimentos graves, ela foi encaminhada, o motorista parou na sequência, já viu o carro já está diminuindo a velocidade, ele parou, prestou socorro a essa vítima, essa mulher que estava saindo de um mercado ali, de repente com a cabeça em outro lugar, porque o fato é que o carro veio e simplesmente nenhum viu o outro, né? Nem o motorista viu, nem ela viu o carro. E aí, então, ela aparece ali, foi atropelada, rapidamente já vem uma pessoa para socorrê-la, o motorista também socorreu, foi encaminhada para o hospital da cidade, está internada, mas passa bem, André. Agora a faixa de segurança, a gente sabe que o motorista precisa sempre respeitar. A sensação que dá é que ele nem viu absolutamente nada. Agora, por que ele não viu, a gente não sabe. Ela estava correta, né, André? Faixa de segurança. A faixa de segurança, obviamente que quem vai atravessar é importante ter cuidado, né? Porque sabe como é que as pessoas andam circulando, né? A gente falava há pouco a respeito disso. Agora, ele parou para ajudar, ok? Ainda bem que não foi nada grave. Mas é mais uma vez que a gente pede que as pessoas tenham muita atenção. E olha o detalhe, André, ela olha... Quando ela pega e sai, ela pisa na faixa de... Ela olhou duas vezes. Ela dá uma olhadinha. Ela olhou duas vezes. Quando botou o pé na faixa e logo em seguida ela deu mais uma olhadinha. Ela vai olhar agora. Quer ver, ó? Uma vez. Exato. Ó. E assim, ó, pegou na ponta do carro, né? Exatamente. Na pontinha. Que poderia ter acontecido. Não, ela põe o pé e olha. E ela deve ter visto o carro se aproximando, talvez não tenha achado que... Que daria tempo, talvez, né? Ou então que estava muito nítido que ela estava atravessando e que ele deveria parar, né? Talvez isso. Mas fica aí o nosso pedido sempre, para que todo mundo tenha muito cuidado. Falar em pedido, a gente pediu nas redes sociais a opinião sobre o aumento da passagem de ônibus aqui em Porto Alegre. E a gente vai ler alguma dessas mensagens, né, Gabi? A voz do povo é a voz de Deus, né, André? A Cris Legramante, o preço da passagem já está bem alto. E os ônibus de algumas linhas parecem uma carroça de tão velhos. Não tem que ter aumento da tarifa. Isso porque foi, em tese, autorizado pelo CONTU, né, o Conselho Municipal de Trânsito. Cabe agora o prefeito autorizar ou não o aumento, que passa para 5,20, mas o prefeito já disse que não. Agora, algum aumento deve ter, pelo que nos disse aí o prefeito Sebastião Melo, nos disse há pouco. O que o Marco Selva diz? O governador tem que criar vergonha e baixar os impostos sobre os alimentos e combustível. Marco Selva, através das redes sociais, Gabi. Que foi o que também o prefeito Sebastião Melo falou, né? Tanto o governo federal quanto o estadual darem uma reduzida aí no diesel, né? A Franciele Amaral. Será que não é hora de repensar o sistema do zero, inovar como o Porto Alegre sempre fez? Se o combustível está caro, não daria para pensar em soluções elétricas? Modernizar o modelo como um todo? Parece que só estamos tentando colar algo quebrado. A Franciele Amaral. Só que são soluções, né, Gabi, que não é de uma semana para outra, nem do mês para o outro. Isso deveria, né, já ter há muito tempo, já está sendo organizado. Agora, de certa forma, ela tem razão, sim. Que diz o Edson Freitas? Queria saber se o prefeito apoia a extinção dos cobradores nos ônibus de Porto Alegre, ainda mais com desemprego lá em cima. Pelo que ele disse, falou sobre isso. Enviou projeto, né? Enviou um projeto que sim, que é a sequência natural, mas que dariam, através da Fiergs, um treinamento, uma profissionalização para esses cobradores que perdessem, né, o emprego ali, a vaga
que fosse extinta a vaga. Até podemos entender esse assunto, esse projeto exatamente como é que vai funcionar em outro momento, e né? se vale, porque uma vez eles disseram que os que estão na ativa vão continuar até se aposentarem ou saírem. E que são novos que não seriam contratados. Não sei qual é a ideia agora. Muito bem, festival de drogas, crack, maconha e cocaína prontinhas para serem vendidas. Gabi, aonde foi isso, Gabi? Novo Hamburgo, bairro Canudos, 140 quilos de drogas. Nossa. E junto com essa droga, 2 homens foram presos. Tudo isso no final da tarde de ontem. Ora, era maconha, cocaína, crack e até um carro que era usado para transportar a droga pela região. Os presos, 23 anos e outro 20 anos, foram encaminhados já para o presídio. A Operação Narco Brasil, como foi batizada, está sendo responsável por diversas ações policiais durante o mês de junho. Muitas ações começam a partir de denúncias anônimas, por isso quem souber de algum movimento estranho, enxergar algo que chama a atenção, pode fazer uma denúncia pelo WhatsApp. É de sigilo 5199-408-9780. Isso é muito importante e ajuda a polícia a chegar a casos como esse, né, André? 140 quilos de drogas. A quantidade não é pouca não, né? Não é pouca não. Muito bem, gente, 1h06, 14 graus é a temperatura nesse momento. Gabi, vamos dar uma voltinha por Gramado? Vamos. Nublado lá em Gramado nesse momento. Gramado está nublada. Lá faz agora 6 graus e amanhã, Gabi, a temperatura despenca em Gramado, chegando a 2 graus a mínima. Meu Deus. A gente vai ter lá em Gramado, vai ter chuva até pelo menos terça-feira, aquela chuva fina. Agora tá movimentada Gramado, hein? O pessoal gosta do frio, né, André? Por favor, que se cuidem. A gente espera que não tenha aglomeração, que usem máscara o tempo inteiro e também que se abriguem, né? Porque tá frio, André. Tá frio e a gente não vai ter, assim, pelo menos aqui na região metropolitana, grandes volumes de chuva. A gente vai ter essa instabilidade, mas muito frio. Inclusive amanhã, a previsão amanhã para Porto Alegre da gente ter uma temperatura de 7 graus. Então amanhã vem frio, a gente vai ter frio aí nos próximos dias, no sábado e no domingo com chuva também aqui em Porto Alegre. Então teremos dias úmidos em todo o Rio Grande do Sul. É o inverno chegando, né? É isso aí. 1h07, a gente já tá na hora de ir embora, Gabi? Vou pegar meu cobertor que eu vou trazer outro Tá amanhã. na hora de ir embora. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Às 19h20, segunda edição. E nós voltamos amanhã a partir das 11h30. Obrigado pela audiência. Até lá. Tchau, Gabi. Tchau. Tchau, tchau.